A palavra de Deus, aqui no livro de Hebreus, ela nos diz assim, no capítulo 10, versículo 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Essa passagem é mais conhecida com a expressão, não deixemos a nossa congregação, né? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Irmãos, olha, são tantas dificuldades. Eu fiquei muito impactado e assustado uma vez que li um livro que eu recomendo a leitura, um livro muito antigo chamado O Peregrino. O livro aí ficou por muitos anos o segundo livro mais vendido, né, depois da Bíblia, né? Um livro aí de 500 anos de história, né? Então, o que acontece? Neste livro, então, o autor ali ele vai falando dos desafios da fé. Então, este peregrino, ele começa ali na caminhada do Evangelho, e até ele chegar à salvação, cada cidade que ele vai passando, as provações, as tentações, as dificuldades, uma história assim muito legal, né? Faz alusão à nossa caminhada da fé. E aí, irmão Aldo, nesta caminhada, suportar, superar, reconduzir, levantar a cabeça, seguir, são ordens muito importantes. Então, quando nós vemos o número de divórcio, o número de desigrejados, o número de pessoas que entram, saem da igreja, pessoas que realmente têm, né, aquela, fala termo desviado, né? Então a gente fica realmente assustado. Agora, o que nós precisamos entender? Não sei aí em Peró, mas aqui em Cidade Tiradentes, não é fácil congregar, não. Não é fácil. A gente falar que é fácil, nós estaremos mentindo. Por quê? Porque a todo momento nós estamos incentivando uns aos outros a fé. Talvez os irmãos falem, não vou nem congregar em Tiradentes, né? Mas estou dizendo que não é fácil. Por quê? Porque se nós como igreja estamos trabalhando, inevitavelmente tem que entrar pessoas novas na igreja. Pessoas com problemas de pecado, pessoas que vêm destruídas do mundo, pessoas com vício, pessoas endemoniadas. Então a igreja como hospital sempre vai ter uma parte dela com problemas. A gente não é uma família no sentido de que resolvemos os nossos problemas, vamos fechar aqui. Não, a gente quer que a família de Deus venha crescendo. Quando cresce, inevitavelmente, naturalmente você já tem problemas. Assim como um casamento, né? Por isso que creio que os dois exemplos, né? E quando nós estamos na igreja, a igreja passa por altos e baixos. Muitas vezes nós estamos firme naquela fé. Às vezes você tem problemas, tem atritos, você tem dificuldades. E aí nós temos que fazer o quê? Perseverar. E o que nós percebemos? E é um sintoma nos dias de hoje. As pessoas abandonam. E elas abandonam por quê? Porque ela fala o seguinte, olha, eu já sei ler a Bíblia. Quer dizer, já sei ler a Bíblia, já entendi os mandamentos, já entendi que eu tenho que pregar, já tenho os determinados dons, já estou livre daquela fase. Normalmente o desigrejados, né, é uma pessoa que já tem alguma estabilidade espiritual. Então, quer dizer, a pessoa já tem aquela estabilidade, agora ela fala assim, agora eu posso andar sozinho. Aí ela pensa que vai resolver uma grande parte dos seus problemas. Porque agora ela fala, não, agora eu vou ter mais tempo para pregar o evangelho. Né? Sai com a cabeça erguida. Agora que eu vou pregar. Olha, no primeiro ano pode até ser, mas nunca vi alguém durar mais do que isso. Até agora eu não vi. Por quê? Porque para nós nos mantermos no caminho estreito,
nós precisamos de um meio de graça chamado comunhão. O incentivo de uns aos outros. Procuremos encorajar uns aos outros. Então, na igreja nós estamos sujeitos à repreensão. Eu admiro demais a nossa igreja, a Universal Assembleia dos Santos, e um dos pontos de fé fala assim: nós aceitamos como fundador unicamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nós não aceitamos autoridade de forma alguma. Mas quer dizer que nós cremos que o Senhor Jesus, ele que fundou, ele é o cabeça da igreja. Todos nós somos corpo. Então, está aqui o nosso pastor, que é o pastor presidente, que trabalha segundo o presbitério, que tem apoio da sua diretoria geral, que tem apoio das congregações, tem apoio dos seus pastores, que tem em cada congregação seu corpo de obreiros, que vem dos membros. Então, quer dizer, é um corpo interligado onde um cobra o outro, um deve ao outro e um incentiva o outro. Agora, se eu não quero conviver na comunhão dos santos, o que vai acontecer inevitavelmente? Eu posso sair, posso ceder, né, e ser até melhor o meu comportamento em relação ao caminho estreito. Só que sabe o que vai acontecer, meu homem? Com o tempo, a fé vai cedendo. Pode ser o melhor crente, pode ser a melhor pessoa. Olha, Deus sustenta aquela pessoa que está acamada. Sabe aquela pessoa que está acamada? Viveu a fé, e agora ali, mesmo assim, é dever da igreja, né, ir lá visitar, promover, né, lives como essa para entrar na casa das pessoas. Agora, a pessoa que fala assim, eu não preciso, inevitavelmente, ela vai aceitando doutrinas erradas. Por quê? Porque ela entra em algo que Deus não deu a nenhum dos autores bíblicos. Qual autor bíblico que escreveu toda a Escritura? Nenhum. O Senhor usou homens inspirados por Deus, pelo poder de Deus, mas a Bíblia mesmo ela vai se complementando. A revelação não foi dada a uma pessoa só. Agora eu, Maciel, falando, a revelação eu já recebi. Não. Quando nós vamos discutir qualquer assunto bíblico, eu ouço o nosso cooperador Aldo, nosso pastor Misael, nosso pastor Marcos, nossos outros irmãos, eu vou agregando esses conhecimentos e eu vou chegando à razão da nossa fé. Sozinho, irmãos, inevitavelmente você vai aceitando doutrina, você vai sendo convencido. No espaço de poucos anos, você já está longe, já largou o caminho, já foi demais. Irmãos, pense bem, dentro de um casamento, se não é o esposo e a esposa ali um incentivando o outro, como que fica uma casa em todos os sentidos, pelo lado financeiro, pelo lado espiritual? Você pode pegar, então é um cobrando o outro, um incentivando o outro. Então nós temos que entender que a igreja é um meio de graça para nos encorajar e nos incentivar a chegar até o dia da salvação. Às vezes aquele irmão que pega mais no pé, que exige mais, aquele irmão que não abre mão, esse irmão é muito importante, né? Por quê? Porque nós estamos sempre perseverando e nós precisamos. Agora, a pessoa, se ela quiser se livrar do sofrimento, o que ela vai fazer? Ela vai enterrar o seu talento? Não, eu sei que o senhor é um homem zeloso, né? Não foi isso que ele falou lá, o que recebeu um talento? Eu sei, sabia que o senhor é um homem zeloso, então eu enterrei o meu talento. Então a pessoa faz o quê? Não multiplica, ela não quer o sacrifício. E Jesus nos ensinou que sem sacrifício não há ressurreição, não há glória. O sacrifício, o sofrimento é importante. Então eu não vou sofrer. Se a igreja não está legal, eu vou embora. Eu mudo de igreja. Se isso não está bom para mim, eu paro de fazer. Se esse cargo não está legal, eu deixo. Irmãos, não é assim. Nós vamos deixando que a igreja, deixa o casamento, abandona tudo. Vai fazer o quê? Vai ficar esses números alarmantes que tem aí hoje, né? Esses números complicados que mostram muito o estado da nossa fé.
Então nós sempre olhamos na seguinte perspectiva: temos que abrir a Bíblia, ler a Bíblia, viver a Bíblia, jejuar, orar, congregar, estar uns com os outros, ouvir mensagem. Irmãos, neste domingo agora, mesmo esse primeiro dia da semana, nós estávamos em poucos irmãos ali em Cidade Tiradentes. Nosso cooperador Jean nos trouxe uma mensagem a respeito do cego ali de Jericó, mas uma mensagem tão maravilhosa, irmãos. Olha, todos nós saímos dali fortalecidos. Agora quer dizer, porque um é o dirigente, outro tem 40 anos de igreja, outro está começando agora, não precisa. Não, nós precisamos de mensagem, nós precisamos de repreensão, nós precisamos de incentivo, nós precisamos de exortação, nós precisamos de consolação, porque senão a gente não aguenta, né? Então, Jesus foi assim. O apóstolo Paulo, ele disse diversas vezes, ele agradeceu à igreja quando um cooperador era enviado, quando uma pessoa chegava para auxiliar ele. Então, nós temos que ter essa disposição. Você pode ter certeza, a fé solitária é um dos maiores motivos das pessoas alargarem o caminho. A falta de receber repreensão, a falta de humildade, de lidar com uma liderança, de receber dessa liderança, de sofrer, de saber que nós temos que crescer como igreja, que às vezes nem tudo vai sair do nosso jeito, mas que se nós estivermos realmente na direção do Senhor, o Espírito de Deus vai levar a igreja àquela direção que muitas vezes nós temos. E se a nossa visão não está correta, nós vamos mudar e chegar, mas o Espírito Santo está conduzindo a igreja sempre à verdade. Então esse processo ele é muito difícil, né? Então muitas pessoas abandonam, largam, e ainda saem por cima, né? Para evangelizar, né? Quando não acusam a igreja de ineficiência, de roubo, de outras coisas, né? Que a gente ouve por aí. Quando, na maioria dos casos, é apenas uma pessoa desistindo do seu sofrimento, né? Não querendo mais caminhar com os irmãos e preferindo uma fé solitária ou um casamento, ou um segundo, terceiro casamento melhor. Nós não olhamos dessa perspectiva, né? Nós cremos que o caminho estreito está na perseverança. Deus seja louvado.